Salve, salve, universo narrado! Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito prazer aos que não me conhecem. Meu nome é Felipe Ghisoli, sou físico, professor aqui no YouTube, e hoje eu queria te contar uma história muito interessante, cara, de como eu passei em primeiro lugar em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais sem estudar. Ou quase isso. Vai. Chega mais que a ideia vai ser interessante. Galera, isso realmente aconteceu, eu já citei essa história uma vez aqui num vídeo no canal, vou deixar linkado aqui para quem quiser acompanhar, mas vamos lá, o que eu queria te contar aqui? Não queria ficar me gabando e nem... Não. Eu quero, na verdade, te apresentar um jeito super eficiente, cara, de você estudar e algo que pode te levar a ter resultados muito melhores, cara. Resultados como boas notas, aprovação em vestibulares difíceis, concorridos e etc. Vamos lá, deixa eu te contar uma história e eu já falo disso há um bocado de tempo aqui no canal. Que é o seguinte, qual que eu acho que é o jeito mais eficaz de você aprender qualquer parada, velho? Ah, tem um método X, o professor é muito bom, esse livro é muito bom, beleza. Tem muitas coisas aí, muitos materiais, muitos recursos que a gente pode usar, ainda mais na era da internet, tem muitos recursos disponíveis pra gente acessar, mas assim, eu acho que a parada mais importante de todas, velho, é você ter um interesse genuíno em aprender aquilo. Aí você me fala, velho, é claro que eu quero aprender, eu quero passar na prova, eu quero passar em primeiro lugar na faculdade, numa universidade federal. Não, então, pois é, mas isso aí, cara, não é um interesse genuíno. Estudar como um meio para alguma coisa, né? Um meio para tirar o primeiro lugar numa universidade federal, saca? Eu não acredito que isso é motor suficiente para nos mover a estudar e aprender as coisas de modo genuíno. Como assim? O que você está falando? Bom, deixa eu te contar então a minha história. Quando eu me formei no ensino médio, eu não fiz a prova do Enem. Eu fiz um outro vestibular aqui para uma faculdade de Minas Gerais, que se chama Cefet, né, Centro Federal de Educação Tecnológica. É uma instituição federal aqui, onde tinham cursos de engenharia. Na época não era pelo Enem, tinha um vestibular próprio. Pum, entrei lá e comecei a fazer faculdade. Fiz tipo 1 ano e meio de faculdade lá, e aí eu quis mudar para a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, para o mesmo curso de Engenharia Mecânica. Simplesmente porque na UFMG tinha o curso noturno. Eu estava trabalhando, eu estava com outros projetos, e a faculdade lá no Cefet era meio que o dia inteiro, estava me tomando muito tempo. E aí eu falei, putz, vou ter que fazer o Enem. Mas nessa época, cara, eu já trabalhava em 2 lugares, fazia um estágio na área de engenharia, além da própria faculdade, tinha um canal no YouTube, bicho, não tinha nenhum tempo de estudar pro Enem, não tinha como eu estudar pro Enem, não tinha como fazer cursinho, nada disso. Falei, tá, vou fazer o Enem na tora e vamos ver o que dá. Então, assim, eu não tava estudando formalmente, saca? Eu não tava exatamente fazendo um cursinho, não tava estudando, não tava. Mas ainda assim eu fiz a prova e fui aprovado, né, em ampla concorrência em primeiro lugar no curso de Engenharia Mecânica. Por quê? Aí eu queria te contar um pouquinho sobre isso. Nessa época eu não estava estudando formalmente, eu não estava fazendo nenhum cursinho. Mas eu estava estudando pra caramba, por quê? Porque nessa época eu já tinha amadurecido muito e eu tinha muito interesse em aprender as coisas. Eu estudava matemática, física, lia bastante sobre história, lia muito sobre literatura, diariamente, corriqueiramente. Os estudos faziam parte dos meus hobbies, do meu entretenimento. E eu estava muito engajado em aprender as coisas. Eu tinha me frustrado muito no meu ensino médio, porque eu me formei sem saber nada de matemática, sem saber o básico de matemática. E, enfim, acabou despertando em mim um interesse genuíno em correr atrás e aprender as coisas. Cara, eu quero aprender isso aqui. Eu quero entender como é que a matemática funciona, eu quero entender como é que a física funciona. E, enfim, eu fui acabando despertando outros interesses em outras áreas, né? Em história, que passou a me interessar muito, literatura e outras coisas. Então eu estava continuamente estudando muitas coisas, cara. Então eu sabia e dominava muito a matemática. Enquanto isso, em contraste, na minha vida escolar inteira, velho, eu tinha estudado matemática, física, química, todas as matérias, tirado boas notas e eu não tinha aprendido nada. Eu cheguei no meu 3º ano, com 17 anos, e eu julgava que eu não tinha conhecimento de matemática básica, sendo que eu tinha estudado para as provas, tirado boas notas, tinha feito tudo o que o sistema escolar julgava que era o que eu tinha que fazer. E tinha mandado bem, teoricamente, né? Tirado boas notas, etc e tal. E nada disso realmente configurou-se para mim como uma construção de conhecimento genuíno. Como eu disse, me formei no ensino médio sem saber matemática básica. Em contrapartida, depois que eu me formei, eu comecei a estudar muito porque eu queria, não porque agora eu tinha que fazer uma prova. Eu não tinha que fazer prova nenhuma, mas eu queria aprender matemática. Falei, não é possível que eu me formei no ensino médio e eu não vou saber matemática. Eu tinha um interesse genuíno em aprender aquelas coisas e aí eu estava estudando para aprendê-las e entendê-las, e não só para fazer uma prova e tirar uma nota. E aí isso acabou se refletindo numa prova, que foi no caso a prova do Enem. Esses 1 ano e meio, 2 de engenharia, eu estava estudando tanta matemática, tanta física, lendo muitas coisas.
E isso estava se convertendo em conhecimento. Eu não estava estudando para fazer prova alguma, eu estava estudando só porque eu queria aprender. Passar na prova, passar em primeiro lugar em engenharia acabou sendo uma consequência disso. Eu não estou querendo romantizar demais a coisa e falar, cara, estude para aprender, mas, cara, eu acredito genuinamente que se você estudar para aprender, e não só de forma utilitarista, eu vou estudar isso aqui porque vai cair na prova, eu tenho certeza, pela minha experiência, e também experiência até de ex-alunos meus, que se você estudar para aprender e entender aquilo com interesse genuíno em conhecer, tirar uma boa nota, passar numa universidade, acaba sendo só uma consequência direta daquilo. De um estudo focado no aprendizado, que é um estudo muito mais difícil, tá? Do que um estudo só para tirar uma nota boa. Muito mais difícil. Mas enfim, o fato é onde eu queria chegar aqui, né? Queria compartilhar um pouquinho da minha história com vocês para dizer que, cara, na boa, o que eu tô querendo te provocar a fazer aqui, você entendeu? Para de dar pra prova, esquece sua prova, olha para um assunto e estuda aquilo no intuito e no interesse genuíno de aprender aquela parada. E se você realmente conseguir fazer isso, velho, tirar uma boa nota, ser aprovado numa universidade vai ser só uma consequência daquele estudo seu, que é o mais eficaz possível, um estudo focado no aprendizado. Quando a gente usa o estudo só como um meio para um fim, eu acho que fica muito mais difícil chegar nesse fim, que é ser aprovado no vestibular, que é entrar numa universidade federal, porque o estudo é um negócio meio chato, penoso demais. Ele é só um meio bem penoso que a gente tem que passar necessariamente para chegar naquele fim. Agora, quando você olha para o estudo não só como um meio, mas como um fim em si mesmo, deixa eu estudar esse negócio porque eu quero aprender isso daqui. Ah, cara, aí na boa, fica muito mais fácil conseguir o resultado. O resultado passa a ser só uma consequência de um aprendizado sólido e genuíno. Então, enfim, eu digo isso porque eu sou professor, cara, e eu acredito, já citei aqui algumas vezes, né? Eu acredito muito numa frase do Galileu em que ele fala que é impossível ensinar um homem qualquer coisa. Só é possível ajudá-lo a encontrar a coisa dentro de si. O que eu tô querendo te dizer? Nenhum professor, por melhor que ele seja, pode te ensinar nada. Eu acredito genuinamente nisso, cara. Eu não acho que eu tenho o poder de ensinar alguma coisa para meus alunos. Eu posso, no máximo, dar os melhores caminhos e dar um jeito de arrancar dos alunos um interesse genuíno em aprender aquilo. Porque é isso, cara. Eu só posso ajudar você a descobrir a coisa dentro de si. É você que tem que ter um interesse de sentar e aprender a parada. Nenhum professor, por melhor que ele seja, posso ficar aqui fazendo um tanto de coisa, cara, eu não consigo te ensinar nada se você não quiser aprender. Ponto. Então, realmente, tem que partir de você esse interesse genuíno do aprendizado. E eu acho que se isso acontece, cara, conseguir os resultados fica muito mais fácil quando você aprende a coisa de verdade. Enfim, essa é a provocação que eu queria fazer no vídeo de hoje. Eu sei que isso funcionou pra mim e eu tive alguns alunos também que experimentaram isso. Fica muito mais fluido, muito mais fácil ter um bom resultado quando você tem conhecimento genuíno daquilo e você não só decorou um tanto de coisa para fazer uma prova. Sacou a ideia? Faz sentido isso aqui ou não? Eu espero que sim. Comentem aí embaixo o que vocês acharam da ideia, o que vocês acham dessa reflexão. Espero que tenha ficado claro o que eu quis propor aqui. E é isso, sejam muito bem-vindos ao Universo Narrado. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se à vontade para se inscrever aí e ficar por dentro do que a gente produz. É isso, a gente se encontra numa próxima. Muito obrigado e até mais.